Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí da teoria dos grafos referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema dessa aula é matrizes de adjacência. Então a matriz de adjacência, gente, é uma forma de se representar um grafo. E nós vamos ver que esta forma vai ser muito útil para que nós nos comuniquemos com a máquina. No caso, se você está seguindo os vídeos aí da playlist, você viu que nas videoaulas passadas nós falamos sobre as chamadas listas de adjacência, que eram listas, no caso dos grafos não orientados, né, onde nós especificávamos um vértice e nós especificávamos os vértices que são adjacentes a eles, que se comunicam diretamente com ele. No caso de um grafo orientado, com a orientação de suas arestas, nós especificávamos o vértice inicial e os vértices finais daquele vértice inicial, sempre que existisse, claro, uma aresta direcionada de um para o outro. Acontece que aquela forma lá talvez não seja tão útil para resolver alguns tipos de problema, e nós temos algumas formas mais potentes, digamos assim, né, que consigam abarcar mais problemas. E as matrizes de adjacência são uma delas. Então, a definição aqui é o seguinte, ó, suponha que G de VE seja um grafo simples em que norma de VE. O que é V aqui? É o número de vértices, ou seja, eu tenho N vértices. Aqui na verdade, vai ser o conjunto de arestas. Suponha que os vértices de V são listados arbitrariamente, quer dizer, o indivíduo que escolhe, né, como V1, V2, Vn, ou seja, eu digo que é um V1, eu digo que é um V2, eu digo que é um Vn. Eu estou resolvendo o problema e eu tenho essa liberdade de escolha. A matriz de adjacência A ou AG de G, com respeito a esta listagem de vértices, que você escolheu arbitrariamente, é a matriz N por N, 0, 1, com 1 na sua IJ entrada, quando VI e VJ são adjacentes, e 0 quando não são. Em outras palavras, né, a matriz A, que a gente costuma usar essa notação aqui, é tal que AIJ é 1 se VIJ é uma aresta de G, né, do grafo G, e 0 do contrário. Tá certo? Vamos só colocar aqui um Gzinho mais bonitinho. Observação. No caso de um multigrafo, repasse-se o valor 1, este aqui, para a quantidade de arestas entre VI e VJ. Tá certo? Então, gente, aqui eu coloquei 3 exemplos, 3 grafos, para ficar bem claro, né, como usar uma matriz de adjacência. Tá certo? Então, ó, o exemplo aqui é o seguinte. Use uma matriz de adjacência para representar cada um dos grafos a seguir. Eu vou separar aqui um espacinho, para a gente estar resolvendo cada caso. Aqui eu tenho o grafo F, o grafo G e o grafo H. Pensei que o grafo F é um grafo simples, o grafo G é um multigrafo, e o grafo H ele é um multigrafo, só que com orientação nas arestas. Que aí eu vou dizer que essa definição aqui também se enquadra nesse tipo de grafo. Tá certo? No grafo H. Então, no caso do gráfico F, que é o nosso primeiro, eu vou até fazer uma explicaçãozinha um pouquinho sobre matrizes também. Eu sei que muitos de vocês, né, porque eu já tenho ensinado a matéria algumas vezes, né, se queixam de não estar lembrando mais nada de matrizes. Pelo menos para esse início aqui, a gente vai precisar de bem pouco de uma matriz, que é só com relação à posição do elemento. Então, ó, nesse gráfico F aqui eu tenho quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses vértices aqui. Então, quando eu for colocar aqui eu vou colocar em linha, né, um abaixo do outro, os vértices. Então, aqui vai ser o vértice A, B, C, D, E, F. Então, tudo que aparecer nessa linha está relacionado com o vértice A. E eu vou ter as colunas A, B, C, D, E e F. Vou aqui fechar a minha matriz, tá certo? Então, gente, o que acontece? Quem são esses V e J's? Olha, no caso aqui, essa posição aqui é a posição V11. Linha 1, coluna 1. Então, aqui é a linha e coluna. Aqui, eu estou na primeira linha, coluna 2. Aqui eu estou na segunda linha, na primeira linha, coluna 3. Aqui eu estou na primeira linha, coluna 4, item D, né? E aqui, com relação ao A, V15 e V16. Quando eu pulo para a segunda coluna, no caso do B, esse vai ser o elemento V21, ou seja, mudei a linha, mas ainda estou na primeira coluna. V22, o C vai ser o V23, e por aí vai. Até que eu termine essa matriz toda no V66. Isso aqui não vai aparecer na sua representação, é só uma questão de entender essas posições, tá certo?
o que cada posição dessa tabela significa. Aqui estão as linhas e aqui estão as colunas. A gente normalmente vai olhar de linha para coluna, nesse sentido. Primeiro olha aqui, é o primeiro elemento, e o segundo aqui, né? É o que está aqui na coluna, tá certo? Então vamos voltar para a nossa matriz, ou para o nosso exemplo, né? Melhor dizendo. Então no caso do grafo F, já listado essa parte aqui, que não precisa necessariamente aparecer, isso aqui está aqui meio que escondido, né? O que importa para nós é o que vai estar dentro da matriz, tá certo? Eu só coloquei as posições ali para a gente ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, eu vou olhar aqui o vértice A e vou ver quais vértices são adjacentes a ele. No caso, é o B, o E e o F. Pela essa definição, eu tenho que colocar nas posições correspondentes. Se a aresta AB faz parte, eu boto 1 nessa parte aqui do B. Tá certo? Seria, esse elemento aqui é o que? É o V, né? 1, 2. Então, a aresta 1, 2, ou AB, né, se você preferir assim, já que A é o primeiro e B aqui é a segunda letra, 1, 2, ela faz parte, então aparece um 1 aqui. Então eu vou botar 1 em todos esses indivíduos que se comunicam em B, em E, em F nessa linha. E 0 do contrário, que são os que não se comunicam. Ou seja, não existe uma aresta de A para A, um loop, né? Não se comunica com C também, não se comunica com D. Então fica 0 nessas posições. No caso do vértice B, analogamente, ó, B vai se comunicar com A, com D e com E. Então, com A, com D, com E. E 0 nas demais posições. No caso do C, C se comunica com D e com E. 0, 0, 0, 0 nos demais. D se comunica com C, E e F. D se comunica com C, E e F. 0, 0, 0. O vértice E se comunica com A, B, C e também D. Então, A, B, C, D. Ele não se comunica nem com ele próprio, por meio de um loop, nem com o F. Tá certo? E o F se comunica com A e com D. Com A aqui e D aqui. 0 em todas as outras posições. Então perceba que é uma coisa bem intuitiva. Para essa matriz aqui foi a matriz o quê? A de F. Vamos especificar aqui A de F, porque como existem outros itens, né, eu poderia botar só aqui A, né, como diz aqui. Porém, como eu estou com mais de um item, eu vou botar A com respeito ao grafo F. Tá certo? É a matriz de adjacência do grafo F. Esse gráfico foi um gráfico simples, né? Sem muito problema. Aí você deve se perguntar, pô, professor, e se eu tiver um multigráfico? Multigráfico a gente vai basear na definição aqui, na observação aqui de baixo, que é uma adaptação desta definição aqui para essa situação. Embora, como eu falei, na disciplina a gente trabalha pouco com esse tipo de situação. Por isso que eu coloquei a título de observação mesmo. É um caso assim, onde você tem um problema que você quer adaptar ele, né? Tentar resolver ele. Aí você vai estar também abarcando esse tipo de situação aqui. A gente dá algumas aplicações na disciplina com multigráficos, mas assim, são poucas, certo? No caso agora do grafo G, nós temos aqui o seguinte, mesma ideia, né, nós vamos ter com a matriz. Então, essa aqui vai ser a posição do vértice A, a posição do vértice B, C, né? Então, A, B, C, D e E. D e E. Então, aqui vai ser a coluna B, C, D e E. Então perceba que essas matrizes são quadradas. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas, ou seja, a quantidade de linhas e colunas é igual. Então, no caso do vértice A, eles se comunicam com quem? Com o vértice C, D e E. Só que é um problema. No vértice D, ou uma diferença, né, em relação ao primeiro caso. No vértice D tem duas comunicações. Então como é que a gente faz isso? Ó? Então a gente coloca aqui em C uma, em D duas, e em E uma. E 0 em A e em B, que não se comunica. Nem com A não há um loop, nem com B. Né? Percebe que não há aresta direta. Agora, B. B se comunica com quem? Com ele próprio e com o E. Apenas com uma ligação. Então, com ele próprio, eu boto aqui 1. E com E, 1 e 0, 0, 0. Vértice C. Só se comunica com A. Então, eu boto 1 aqui e 0 em todos os outros casos. No caso do vértice D, perceba que D se comunica com A e com E.
Nesse caso, tanto com A quanto com E é 2, ó. Então, 2 aqui e 2 aqui. 0, 0, 0. Tá certo? E, por último, o vértice E, ele se comunica com A, com uma conexão apenas, e com D com duas. Ah, com B também, né? B também tem uma. E D tem duas. 0 com E e 0 com C. Uma coisa, gente, ó, pode ser que eu errei algum desses valores, aí você não precisa ficar preocupado, não. Talvez foi só desatenção, não contei certo, mas aí você aí, se você vê algum erro, provavelmente foi algum vacilo mesmo. Mas perceba que é algo bem tranquilo de se fazer. Tanto essa matriz aqui, quanto a anterior, elas têm uma propriedade chamada de meio que simetria. Se você pegar em relação a essa diagonal aqui, ó, os elementos são espelhados. Ó, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 1. 1, 2, 2. Ou seja, é como se fosse um espelho, né? Esse triângulo aqui, ó, em relação a esse outro aqui, ó. É uma forma de você perceber que esse grafo é o quê? Provavelmente é não orientado, ou então, para cada aresta de ida de um vértice para o outro, existe uma aresta de volta. Ele pode até ser orientado, porém, né, também daria uma matriz simétrica. Então essa aqui é a matriz A de G. Mas de modo geral, esse tipo de coisa não ocorre muito. Não faz muito sentido se colocar um gráfico em que toda a aresta que você consiga voltar e chamar de orientado, você pode dizer que ele é não orientado mesmo. Aquela aresta serve para os dois fluxos, digamos assim. A menos que essas arestas tenham diferenças, para um pedágio de ida e não tenha pedágio de volta. Aí é outra situação. Mas assim, fica aí a representação da matriz de adjacência do grafo G. E agora o grafo H, que é um grafo orientado com múltipla aresta, ordem de B para C tem 12. O que a gente faz nesse caso? Tudo a mesma ideia. Essa definição aqui meio que ela já abarca, né, junto com essa observação, por causa desse BC aqui que tem duas, né, essa aresta, essa definição aqui já abarca isso, porque ele fala, ó, se V e J é uma aresta de G, V e J numa matriz é diferente de V e J I. Então, nesse caso, eu só não vou ter uma matriz simétrica. Por quê? Por exemplo, vai que eu possa ir de A para B, mas não possa retornar de B para A. Então, vai ter um valor aqui, mas não vai ter aqui. Então, a gente vai ver isso. Então, vamos fazer o último aqui. A última questão. Então, vamos lá. Então, aqui no grafo H agora. Então, da mesma forma, eu listo os vértices A, B, C, D e E. Então, A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Então, ó, no caso do vértice A, né, aí a gente olha, para quem A está mandando, né? Então, ó, lembre que é daqui para cá, ou seja, o sentido é este, ó, linha, coluna. A ida é como se fosse de linha para coluna. Então, o A ele vai para D e vai para B. Então, aqui eu boto um aqui, porque existe só uma ida, e um aqui em D. E 0 nos demais. Né? Afinal, A só tem isso. O vértice B. O vértice B, perceba que ele só manda para E, ó, uma saída. Então, B, ele só manda para E. 1, 0, 0, 0, 0. O vértice C, por sua vez, ele manda para D e duas para B. Então, uma para D e duas para B. Então, 0, 0, 0. No caso do vértice D, ele manda para quem? Para A e para E. Uma para cada, ó. Então, um para A e um para E. 0, 0, 0. E no caso do vértice E, não vai para aresta nenhuma. Ó, tudo 0. Então, se você olhar bem, esta matriz aqui ela não tem uma certa simetria, ó, em relação a esse triângulo aqui de cima em relação a esse triângulo de baixo. Então, pensando que ela não é uma matriz simétrica. Então, provavelmente esse grafo é um grafo que orientado. Então, essas coisas, né, às vezes passa um pouco batido, né, não tá, o livro não ressalta muito, às vezes a gente, como professor, também passa um pouco batido, mas você tem que começar a observar esse tipo de coisa. Né? Agora, essa observação vai da sua maturidade dentro do tema matriz. O tema matriz é um tema relativamente amplo, é fundamental para a computação. Eu diria que se você tem um tema em matemática que ele é fundamental,
ou né, um dos temas, né, claro, tem mais outros, eu diria que matriz está entre os tops, porque matriz vai trabalhar com coisas mais generalizadas, tá certo? Mais abrangentes, digamos assim, com mais dimensões. Então tá aí, fica aí esse vídeo, né, onde nós aprendemos o que é uma matriz de adjacência. Existem outras formas de se representar? Existem. Todas elas estarão aqui em vídeo? Não. Cada uma vai depender da situação. Claro que eu vou apresentar outras, né? Elas não estarão nesses vídeos que eu estou falando de representação por agora. Mas a depender da situação que for surgindo, por exemplo, vai trabalhar com o algoritmo do caminho mínimo. Então lá existe uma outra matriz parecida, né, com o que a gente falou aqui, mas que não foi falado. Existem matrizes que se usam números negativos para indicar que eu tô, a aresta que eu estou saindo e a aresta que eu estou chegando, você bota um número positivo e tal, ou vice-versa. Não estou lembrando muito. Então, assim, existem muitas aplicações, aí vai do problema que você está resolvendo. Normalmente, quando você vai pegar um problema já foi feito por alguém, alguém já vai dizer, olha, na hora de você inserir os dados, você insere desse jeito. É só você ler lá, não vai ter problema nenhum. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.